Fala pessoal, de volta para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a doutrina do pecado. E a Escritura fala muito sobre o pecado, no Antigo e Novo Testamentos. E eu quero trazer alguns conceitos para vocês sobre esse drama que o pecado instaurou na vida humana. Nessa boa criação do Deus triuno que se transformou numa criação caída, distorcida, corrompida. Bom, eu quero dividir a minha fala com vocês hoje em duas partes. Nós vamos falar sobre o que é o pecado, vamos usar algumas metáforas, algumas da própria Escritura, algumas da tradição cristã, e em seguida vamos falar sobre as consequências do pecado, as várias maneiras de nós abordarmos as consequências do pecado. Então vamos começar falando sobre acho que o primeiro conceito básico ali de Gênesis capítulo 3. Então dá uma olhada lá em Gênesis 3. E obviamente Gênesis 1 e 2 também para você entender o pano de fundo. O que é pecado? Bom, sem ter os 10 mandamentos, a gente pode concluir que pecar é quebrar a lei de Deus. Essa é a primeira coisa que está muito claro ali em Gênesis no capítulo 3. Deus deu uma ordem para o casal e eles quebraram essa ordem. Pecar é não dar ouvidos a Deus. Foi isso que aconteceu quando o primeiro casal foi expulso do jardim, foram para o exílio, né? Não ouviram a voz de Deus. Foi o que aconteceu com Israel, quando eles foram prometidos uma nova terra e eles não ouviram a voz de Deus na terra, foram expulsos daquela terra. E toda a narrativa bíblica do Antigo Testamento é presença de Deus e exílio. Presença de Deus e exílio. Estar exilado da presença de Deus é uma das melhores maneiras de nós entendermos o pecado. Pecado é isso, é o que nos separa de Deus, é o que nos exila de Deus. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente trabalhar as consequências morais do pecado. Mas, a princípio, pecar é quebrar a lei de Deus. Eu queria fazer um exercício aqui intelectual com vocês. Pensa no primeiro pecado de Adão e Eva, né? O pecado de comer do fruto proibido. Como Adão e Eva quebraram os mandamentos de Deus a partir da digestão daquele fruto? Porque a gente aprende lá na Epístola de Tiago que quando você quebra uma parte da lei, você é culpado da lei inteira. Então quer dizer que quando eles cometeram aquele pecado, eles estavam quebrando toda a lei de Deus. Quando nós cometemos qualquer pecado, nós estamos, por consequência, quebrando toda a lei de Deus. Será que isso é verdade? Como que a gente pode entender isso de forma mais prática? Eu vou fazer um exercício intelectual aqui de tentar mostrar para vocês como Adão e Eva, ao comerem daquele fruto proibido, quebraram, na verdade, não apenas um mandamento de Deus, mas todos os 10 mandamentos. Bom, os 10 mandamentos são conhecidos e são 10. Não terás outros deuses, não farás imagens, né? Não adorarás ídolos, honrar o nome de Deus e não usá-lo em vão, e guardar o dia do Senhor, são os 4 primeiros, fazem referência direta a Deus, e depois os 6 últimos, que são os reflexos do nosso amor a Deus, à luz do nosso amor ao próximo. Honrar pai e mãe, esse é o quinto. Não matarás, o sexto. Não adulterarás, o sétimo. Não furtarás, o oitavo. Não darás falso testemunho contra o teu próximo, o nono. E, por fim, não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. Como é que Adão e Eva quebraram esses 10 mandamentos ao comerem do fruto? Bom, número 1, quando eles comem daquele fruto, eles estão dizendo para nós que Deus não era a prioridade absoluta da vida deles, que é exatamente o teor do primeiro mandamento. Eles estavam, de fato, colocando eles mesmos e as vontades deles em primeiro lugar. Como eles quebraram o segundo mandamento? Ao olharem para aquele fruto e desejarem aquele fruto mais do que qualquer outra coisa, eles também estão quebrando o segundo. O segundo justamente é você substituir Deus por alguma coisa da própria criação. E ali no caso, aquele fruto representava o desejo pela independência, deles serem autossuficientes e amarem mais a criação de Deus do que o próprio Criador, tornando-se assim idólatras. Assim eles quebraram o segundo. Como eles quebraram o terceiro mandamento? A obediência no Antigo Testamento está muito relacionada a ouvir o que Deus fala.
Quando a gente não ouve o que Deus fala, a gente não apenas desrespeita os seus mandamentos, mas o próprio caráter de Deus. Ao comerem do fruto e não prestarem ouvidos ao que Deus falou a eles, eles estavam desonrando o nome de Deus, desonrando o próprio caráter e a identidade divina. Quebraram também o terceiro. Bom, o quarto mandamento, como que eles quebraram o sábado? Como que eles quebraram essa lei? Era sábado o dia? Não sei. Mas o teor do guardar o dia do Senhor é descansar em Deus. Ao comerem daquele fruto, eles não estavam descansando em Deus, mas buscando descanso em si mesmos e nas coisas criadas. Quebraram o quarto. Como que eles quebraram o quinto? Bom, era uma questão de autoridade, honrar pai e mãe. Eles não tinham pai e mãe, mas tinham Deus como seu pai. Então desonraram a vontade do seu próprio pai. Desonraram a autoridade instituída no momento da criação. Quebraram o quinto. Quebraram também o sexto, pois ao comerem do fruto, eles estavam cometendo suicídio, em primeiro lugar, estavam escolhendo a morte para si mesmos, mas também cometendo homicídio, porque a partir dali toda a raça humana herdaria do primeiro casal a morte, como consequência penal pelo pecado. Quebraram também o sexto. Quebraram também o sétimo. Não adulterarás. Como é que Adão cometeu adultério no jardim? Bom, o oposto de adulterar é amar a esposa. E para você entender os 10 mandamentos, tem 3 regrinhas aí. Você primeiro positiviza o mandamento. O oposto de adulterar é amar. O oposto de matar é amar. Preservar a vida. E no caso ali, o oposto de adulterar era preservar a condição espiritual, física, social e emocional da sua esposa. O que ele não fez, deixando ela suscetível ao diabo, que a enganou, e que por consequência enganou a ele também. Ou seja, ele destruiu o seu casamento. Quebrou também o sétimo. Quebrou o oitavo, porque ao tomar algo do jardim que não era dele, ele roubou de Deus aquilo que era do jardim e não deveria ser tocado ou comido. Quebrou também o nono mandamento, porque ao comer do fruto, ele estava dando ouvido à voz de Satanás e crendo na mentira que Satanás contou para eles. E desse modo, ele estava propagando a mentira no mundo ao invés da palavra de Deus que ele ouviu. Quebrou, então, o mandamento de dar falso testemunho, propagar a mentira no mundo. E quebrou, obviamente, o 10º mandamento, porque o 10º mandamento nada mais é do que estar contente. Contente com o que você tem, contente com quem você é, contente com quem Deus é para você. E ao comer do fruto, ele estava desejando, cobiçando o próprio status divino. Lembra que Satanás ofereceu para ele ser como Deus, ter o conhecimento de Deus, ter a sabedoria de Deus, ser Deus no lugar do próprio Deus. Ao cobiçar isso, ele quebrou o 10º mandamento também. Então essa é a primeira coisa que a Sagrada Escritura ensina sobre pecado. Pecado é a quebra da lei divina, que foi instituída no jardim, que foi ampliada nos 10 mandamentos, e a partir dos 10 mandamentos, por toda a Escritura, é desenvolvida, apropriada no Novo Testamento, como eu falei, né? Eu falei que tinham 3 maneiras de ler a lei de Deus, eu falei só uma, agora que eu lembrei. A primeira, você positiviza o mandamento, a segunda, você amplia o seu significado, e a terceira, você aplica todo o paramento da lei para o coração, que é o espírito da lei. Então, primeiro você positiviza, não matarás, preservar a vida do próximo. Essa é a lei positiva. Bom, como é que você faz para tornar a lei de Deus não apenas positiva, mas ampla? Bom, tudo aquilo que não preserva a vida do meu próximo é uma forma de você quebrar a lei. Então, se eu estou usando uma faca de forma equivocada, eu estou colocando em risco a vida humana. Isso é uma maneira de você quebrar o 6º mandamento. E aplicando a lei para o coração. Jesus disse que o que faz eu me tornar um assassino não é o fato de eu matar o próximo, é o fato de eu propriamente odiá-lo ou desejar o mal dele no meu coração. Então são 3 aí recursos aí. Eu sei que a aula não é sobre o conceito de lei da Escritura, mas você positiviza a lei, você amplia a lei no seu significado e você traz ela para o seu coração. Então, essa primeira coisa sobre a identidade do pecado na Escritura é a quebra da lei. Existem outros significados, e aqui eu vou pedir ajuda aos universitários da história da igreja, mas esse conceito está também na Escritura, que a lei, ou
Pecado como ausência do bem, ou ausência daquilo que é bom. Deus criou tudo muito bom, a gente já viu isso. E o pecado é justamente esse intruso na criação divina, ou essa ausência do bem original que Deus criou. O mundo que nós vemos hoje não é o mundo original que Deus criou, é o mundo que já está corroído pelo pecado. E uma das maneiras de você entender a natureza do pecado é entender o pecado como a ausência da justiça, a ausência de Deus. Porque o pecado ele não é uma entidade, ele não é um ser que foi criado por Deus. Ele é a anticriação, ele é a anticriatura, é aquilo que corrobora para a destruição da criatura. Então o pecado é a ausência da justiça, a ausência do bem. Por exemplo, o que é uma mentira? Uma mentira nada mais é do que a ausência da verdade. O que é a escuridão? A escuridão é a ausência de luz. O que é o calor ou o frio? O frio é a ausência de calor. A gente pode trabalhar esse conceito de ausência, né? Então, por exemplo, o que é uma boa mentira? Uma boa mentira, ela tem a ausência da verdade, mas ela lembra muito a verdade. Imagina aí que você é o marido, você chegou em casa tarde, numa determinada noite, sua esposa está te perguntando por que você chegou tarde? E a resposta é que você estava cometendo adultério com outra mulher. Mas, obviamente, você não vai contar isso porque você é um mentiroso de marca maior. Então, o que você faz? Você vai contar uma mentira, você vai subtrair a verdade, mas, ao mesmo tempo, você quer deixar com que aquela mentira seja uma boa mentira. Você precisa encher ela de verossimilhança. Então, você tem duas opções. A primeira, você fala que estava voltando para casa, e aí um ET te capturou, te levou para a espaçonave dele, te levou para Marte. Você ficou 12 horas em Marte, só que o fuso horário é um pouco diferente e deu 2 horas de atraso só na Terra. Você conta essa história para sua mulher, acho que ela não vai ficar muito convencida. Por quê? Porque essa história, essa mentira é muito ruim, ela não tem elementos de verdade para persuadir uma pessoa de que você de fato ficou ausente por uma boa causa. Agora, se você conta que seu pneu furou, ou que teve um acidente no carro, ou que o trânsito em São Paulo, no meu caso, estava muito forte, essa é uma boa justificativa. Teve uma batida de carro, ou estourou o seu pneu, você chamou o seguro demorou para chegar, e enfim, você chegou atrasado. Por que essa mentira é uma mentira melhor? Porque ela lembra mais a verdade, ela tem estrutura de verdade. Mas ela é mentira porque ela subtraiu o elemento da realidade. Isso é o pecado. O pecado é a subtração da substância real. Fomos criados muito bom, mas o pecado ele subtraiu de nós. Então a tristeza nada mais é do que a subtração da alegria. O sentimento de realização em Deus, que nós temos agora parcialmente, ele existe porque nós fomos subtraídos da nossa plenitude em Deus. Então isso é pecado, é a ausência do bem, é a ausência de Deus, é a ausência de tudo aquilo que Deus criou muito bom. Mas o pecado também é a corrupção daquilo que foi criado muito bom. Você tem o conceito de ausência, mas também tem o conceito de perversão ou de corrupção. Existem várias metáforas que a gente pode compreender isso. Bom, primeiro é a própria ideia de corrupção, né? Veneno, você coloca veneno na água, aquele elemento que era muito bom agora se transformou em um elemento arriscado, um elemento corrompido. Pensa no metal, no seu carro aí, que tem aquelas partes de ferrugem ou qualquer outra coisa assim. A ferrugem, ela não é um ente em si, ela é um intruso numa entidade que é boa. Um metal que é de boa qualidade está sujeito a sofrer ferrugem. Mas a ferrugem em si, ela não existe, ela não pode prosperar a não ser que seja uma entidade. Da mesma forma, um parasita ele não sobrevive se ele não tiver um hospedeiro que seja de fato uma entidade. Qual a melhor maneira de matar um parasita? É simplesmente desconectar ele de um ser real. Ele não pode mais sobreviver sem o bem. Da mesma forma, se você mantém a luz acesa, a escuridão ela não aparece, ela é a ausência de luz. Da mesma forma, se você o metal deixa de existir, como consequência, a ferrugem também, ela não sobrevive sem a existência de um ente real. Então, o pecado é a corrupção daquilo que é bom. Deus não criou o pecado. O pecado,
ele não é um ente, não é uma natureza, não tem uma substância. O pecado é um intruso na boa criação divina e ele existe se somente se aquilo que é bom existe. Então, o pecado é a quebra da lei de Deus, o pecado é a ausência do bem original, o pecado é a corrupção do bem original, é um parasita, é uma ferrugem, é um intruso. Tem outro conceito que é muito importante do pecado, que é a ideia de depravação. Pecado como depravação. Em que sentido? Aí você lê Gênesis 6, por exemplo. Gênesis 6 nos conta que antes do dilúvio, Deus fez um raio-x no coração do ser humano e ele percebeu 3 coisas. Óbvio, né? Contando da perspectiva do observador, né? Deus não precisa examinar nada para saber o que há dentro da gente, ele é onisciente. Mas Deus percebeu 3 coisas. Número 1, que todos os seres humanos eram pecadores, a extensão do pecado. Número 2, que todas as áreas do ser humano estavam contaminadas pelo pecado. Toda a inclinação do seu pensamento, dos seus desejos, das suas decisões e ações contaminados pelo pecado. E não apenas todos os seres humanos e toda a extensão da sua vida, do seu intelecto, volições e desejos, mas também que a partir da queda o ser humano está completamente depravado de tal maneira que ele peca o tempo todo. Então são 3 todos aqui. É o todo no sentido de extensão de toda a raça humana, é o todo no sentido de todas as áreas da vida humana, e é o todo no sentido de que é o tempo todo. Não tem como eu pecar uma semana e deixar de pecar na outra. O ser humano é continuamente mal, toda a inclinação do seu coração. É isso que está descrito em Gênesis capítulo 6. Então você tem em Gênesis 2 traçando a natureza boa do ser humano, Gênesis 3 traçando a intrusão do pecado original, que se transformou também no pecado originante. É o primeiro pecado que abre a porta para os demais. Por isso que ele é pecado original e também pecado originante. Esse era o grande debate que Agostinho teve com Pelágio no quinto século. Pecado não apenas foi aquele ali, pecado foi aquele ali que deu vazão e abriu as portas para os demais que existem hoje. Então você tem o pecado como quebra da lei, pecado como ausência do bem, pecado como corrupção daquilo que é bom, pecado como depravação total daquilo que foi criado bom. Ou seja, não é... Quando a gente fala do ser humano hoje, gente, a gente está falando de uma casa bonita, bem estruturada, com bons fundamentos, que tem um problema ali de encanamento. Chama o encanador, ele vai resolver o problema para você. Não é uma questão de você fazer alguns ajustes. Não pensa aí num carro aí que não apenas teve um problema no volante, nos pneus, que você consegue ajustar. Foi perda total. Ou pensando numa casa, não é uma questão de você ter um problema no encanamento, um problema no telhado, que é corrigível. A casa pegando fogo, você precisa de um bombeiro te tirar daquela casa, aquela casa vai ruir. Isso é o ser humano. A gente consegue entender o que é o ser humano por meio do conceito de depravação total. Ou seja, todos os seres humanos, todas as áreas do intelecto, vontade e desejo humano e o tempo todo, pecando continuamente. Quebra da lei, ausência do bem, perversão do bem, depravação total do bem, e pecado também como mau direcionamento daquilo que é bom. Esse é um outro aspecto da natureza ou da doutrina do pecado. Foi muito bem colocado por autores que enfatizam uma coisa chamada estrutura e direção. Especialmente o Hermann Dooyeweerd. Ele trabalha que o ser humano, depois da queda, ele mantém a sua estrutura. Até onde isso pode ser chamado de boa estrutura. Como eu falei, foi uma perda total, mas ainda tem um pouquinho de estrutura ali. Tem um pouquinho de metal ali, tem um pouquinho de vidro, tem um pouquinho ali. Os elementos essenciais ainda estão ali, embora estejam deformados. Então pensa numa faca. A faca ela é uma coisa que é neutra.
E aí você pode fazer bem com ela ou você pode fazer mal. O celular é uma coisa neutra. Você pode fazer bem com o celular ou você pode fazer mal. Da mesma forma, o pecado é um mau direcionamento de uma estrutura que foi criada muito boa. Como o casamento é muito bom, uma instituição originada em Deus, você pode usar o seu casamento para criar um contrabando de filhos, adotar um monte de filhos, levar na sua casa e virar um sequestrador. Você pode usar a água para acumular água somente para você e desidratar o resto da população, ou você pode beber água, nutrir e cavar poços para que outras pessoas tenham água de qualidade. Percebeu? O pecado como mau direcionamento daquilo que é bom é outro aspecto traçado nas Escrituras de forma bem clara. Então, esses são alguns conceitos do pecado. Tem mais um que, se eu não me engano, é muito falado no Antigo Testamento também, em relação à idolatria. Dá uma lida lá, por exemplo, no Salmo 115, quando o salmista ele retrata os ídolos, ele fala: tem olhos, não veem, tem ouvidos, não ouvem, tem boca e não falam, tem mãos, não apalpam, tem nariz, não cheiram. E a ideia de que você se torna aquilo que você adora. Isso é uma loucura. O pecado é uma loucura. A madeira que você corta, a madeira que você usa para esquentar a sua casa, de repente vira uma estátua que você se ajoelha e adora e se prostra. Isso é uma loucura. Pecado como loucura. Lá em Provérbios, Salomão vai dizer que o pecado tornou o ser humano tão tolo que ele é como o cão que lambe o seu próprio vômito. É uma imagem muito forte. A ideia é que você, como esse cão, você peca, se arrepende, mas você lambe o seu próprio vômito no sentido de que você comete os mesmos pecados repetidas vezes, por várias temporadas na sua vida. O pecado é uma loucura. Você já imaginou? Pecado, pensa num cara que está em cima de um galho de uma árvore. E ele está ali, sustentado. De repente ele pega um serrote, ele está cortando o próprio galho que ele está sentado. O que é isso? Isso é uma loucura. Porque ele está cortando a própria fonte de sustentação da sua vida. A partir do momento que o galho for cortado, ele vai cair. Pode ser, dependendo da altura, ele pode morrer. É justamente isso que aconteceu no jardim. Se você lê toda a história da queda, a queda é loucura, porque Deus é o autor da vida. Deus é como essa árvore que eles estão apoiados. E eles simplesmente cortaram a fonte de sustentação da vida deles. Exatamente isso que é o pecado. O pecado é você cortar a própria fonte de vida que te sustenta. E, obviamente, o resultado disso vai ser o quê? Morte. Separação. Separação da sua alma, do seu corpo, da presença de Deus. Separação física da alma do corpo, morte física. E uma separação eterna, corpo e alma completamente separados da boa presença divina. O que vai restar para você somente é a dura presença da justiça, da punição eterna. Então, pecado como loucura também é outro conceito, né? Você olha no jardim, Atos 17 diz que nele, em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Quando nós cortamos a nossa relação com Deus, pensa num celular aí, você corta o carregador dele. Ele pode até ter um pouquinho de vida por alguns minutos, mas ele está fadado a morrer, né? A bateria vai acabar. Ou pega, por exemplo, um outro exemplo, você corta uma árvore, corta vários galhos, tira um galho de uma árvore e coloca na mesa. Vamos dissecar esse galho aqui. Bom, por alguns minutos pode parecer que a seiva continua por ali, que a cor das folhas daquele galho que você arrancou da árvore continuam verdes. Mas espera uma semana, espera um mês, espera um ano, aquele negócio vai ficar podre. Não tem mais seiva, tá seco, tá morto. Morte é separação da fonte da vida. É por isso que o salário do pecado é a morte, porque pecar é você se separar de Deus, a fonte que sustenta a própria existência.
Então, pecado é uma loucura. Pecado é quebra da lei. Pecado é ausência do que é bom. Pecado é corrupção, corrosão, ferrugem do que é bom. Pecado é depravação total. Pecado é mau direcionamento do bem. Espero que ajudou um pouquinho aí vocês a entenderem um pouquinho o conceito de pecado. Esse é o drama que é retratado nas Escrituras. Vamos falar um pouquinho agora, ainda com base em Gênesis capítulo 3, sobre as consequências do pecado. Eu vou falar aqui sobre apenas 3 consequências do pecado. São aquelas que são chamadas de naturais, as consequências morais e as consequências estruturais ou sociais do pecado. Bom, primeiro as naturais. Quando você lê o livro de Gênesis capítulo 3, na hora que Deus vai endereçar e vai punir os seres humanos com algumas maldições, lembra e pergunta, onde está você, Adão? Você comeu do fruto que eu disse para você não comer? Ele falou, foi a mulher que você me deu e tal, foi o diabo. E então Deus começa a apresentar uma série de punições ao casal e também ao diabo, que é personificado ali numa serpente. A primeira punição é o diabo, que ele seria uma besta rastejante por toda a sua vida, então seria destruído pelo descendente da mulher, que ali já tem uma sombra do que seria o evangelho, né? A morte seria vencida por uma morte. A serpente picaria o calcanhar do descendente da mulher, mas o pé dele estaria sobre a cabeça da serpente, representando ali a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao morrer na cruz, ele estava matando aquele que introduziu a morte na vida humana, que foi o diabo, por meio da sedução do primeiro casal. Bom, consequência natural é que agora o diabo está em inimizade com os seres humanos. E por causa disso, nessa inimizade entre homem e mulher, dos descendentes de Deus, os descendentes do maligno, nós temos essa consequência natural do pecado, de que o mundo está em guerra contra as entidades sobrenaturais. Eu não vou me estender muito sobre isso, esse é aspecto para uma outra aula, mas a ideia de que os anjos estão na terra para proteger os seres humanos, os eleitos divinos, os eleitos de Deus, e os demônios, os diabos, seja lá o que for, eles estão em guerra contra nós. E 1 Pedro capítulo 5, por exemplo, é um bom exemplo de que o diabo ele é como um leão que fica rugindo para tragar, para destruir o povo de Deus. Obviamente nós estamos protegidos com o Espírito Santo, com o sangue de Cristo, não precisamos temer isso, mas o fato é que existe uma inimizade entre o diabo e os seres humanos. É o acusador, né? É aquele que quer o nosso mal, aquele que veio para roubar, matar, destruir. Bom, essa é a primeira consequência natural, nossa inimizade com as trevas. A segunda consequência natural é aquela que foi endereçada para a mulher, que as dores de parto lhe seriam multiplicadas. Lembra que quando Deus... o nome de Eva, em hebraico Revá, significa mulher. Deus puniu Eva naquilo que lhe era mais próprio, o fato de ser mãe de toda a raça humana. Ser mãe vai ser um problema. Ser mulher vai ser um problema. As dores serão muito fortes. Serão multiplicadas. Aqui o que sugere aqui uma distinção, né? Que existem as dores penais e as dores que são simplesmente fruto da nossa limitação ou finitude. O texto diz que as dores seriam multiplicadas, que sugere que se ela tivesse filhos antes da queda, ela também teria dor, mas não seria na mesma extensão ou intensidade. Uma outra passagem que sugere que essa distinção é verdadeira é que quando Deus vai tirar Eva das costelas de Adão, ele coloca Adão num longo sono, ou seja, coloca ele numa anestesia, ia doer se tirasse as costelas dele. Com certeza. Então existem dores naturais que elas simplesmente continuam, só que existem as dores penais, aquelas que são fruto de uma condenação por causa da quebra da lei divina. E as dores excruciantes do parto, elas são um exemplo disso. Entre outras dores. E aí ele vai endereçar outra dor da mulher, que é o casamento.
a relação com seu marido sempre vai ser conflituosa. Por quê? Ela vai tentar dominar o marido, mas ela é mais frágil que ele e ela então será dominada por ele. É só você continuar lendo o livro de Gênesis, você vai perceber isso, como as mulheres são exploradas, manipuladas facilmente pelos homens, porque eles têm mais poder. Então, essas são as dores naturais da mulher, as dores do parto, as dores emocionais e as dores maritais. E você também as dores do homem. E aqui é interessante, né, que o homem foi criado do pó da terra, a palavra hebraica é Adamá, que é lodo, ou terra, ou areia, seja lá, tudo aquilo que tem no solo. E a maldição veio justamente naquilo que era mais próprio do homem, que era o trabalho. Antes de criar a mulher, Deus criou o trabalho para o homem. Dar nome aos animais, cuidar do jardim, cultivar aquele jardim. E Deus amaldiçoou a terra por causa dele. Agora a terra ela gera cardos, abrolhos, espinhos, de tal modo que o trabalho agora vai ser penoso e de que ele vai ter uma tristeza tremenda para fazer o seu trabalho, de modo que ele não vai ter mais realização como ele costumava ter no trabalho. Então agora nós temos esses problemas aí, né, na natureza. São consequências naturais do pecado. Estamos em inimizade com as trevas e elas podem nos afetar no corpo, na alma, né? Só leia a história de Jó para você ter uma ideia. O diabo atacou Jó em todas as áreas da sua vida. Você pode imaginar, no seu casamento, no seu corpo, no seu espírito, da forma de opressão, mas não roubou de Jó a vida, que foi o que Deus não permitiu. Mas ali você tem um claro exemplo de como as trevas elas agora têm algum tipo de autoridade sobre a vida humana para causar dor. São consequências naturais. Segundo, a mulher, como esposa, como a progenitora, ela sente dores de todas as sortes. E o ser humano agora, na sua relação não apenas com a mulher, não apenas com o sobrenatural, mas com o seu próprio trabalho. O ser humano agora está numa relação de completo desencanto com o trabalho que ele tem que fazer. É um trabalho que é penoso, só lembrar você como você gosta de trabalhar aí, né? A gente gosta da folga, a gente gosta das férias. E por mais que a gente goste do nosso trabalho, né, por ter uma compreensão da redenção de Cristo, de que Cristo agora nos possibilita glorificar a Deus em tudo que fazemos, que é um aspecto fundamental da fé cristã, o trabalho não nos realiza, porque nós somos parcialmente redimidos. Então, essa corrupção, essa depravação total, essa ausência do bem, ela ainda existe. E por causa disso, o trabalho nunca é saciador. Por mais que você ame fazer. Então, por exemplo, o ministério pastoral para mim é a coisa mais maravilhosa. Eu faço com deleite, mas não é sempre deleitoso ser pastor. Adoração. Adoração é aquilo que nós somos criados para fazer, adorar o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas até a adoração, às vezes, ela pode ser penosa. Preparar os instrumentos, ensaiar os músicos que vão cantar e tocar no louvor, preparar a liturgia, escolher os músicos, preparar o sermão. Aquilo que foi criado para nos dar deleite pode nos trazer cansaço também. Ou seja, o trabalho tem essa maldição até que ele seja revertido completamente no retorno de Cristo. Então essas são as consequências naturais. Vamos correr aqui com as consequências morais. Quando Deus procura o ser humano para prestar contas com ele, você lembra o que aconteceu com o ser humano? Bom, ele primeiro se viu nu e tentou cobrir a sua nudez com folhas de figueira. A primeira coisa, então, é esse sentimento de vergonha. Ele olha para si e ele não se enxerga mais com os olhos da bondade, ele se enxerga com os olhos da profunda dissatisfação, da vergonha. A mulher olha para si, para o seu corpo, ela não se realiza mais. O homem olha para si, olha para sua esposa, ele sente vergonha. E essa é a primeira manifestação moral do ser humano. Nós somos seres que nos envergonhamos de quem nós somos. Nós também nos envergonhamos uns dos outros, de quem o outro é. Eu lembro quando era criança, né?
Se minha mãe fosse me buscar na escola, eu sentia uma vergonha danada. Não, mãe, eu sei o que eu tô fazendo, eu não preciso da senhora para voltar para casa. E a mãe do menino de 12, 15 anos chega na escola, o cara fica com uma vergonha danada. Nós sentimos vergonha de nós, sentimos vergonha de Deus, sentimos vergonha do próximo. Se olhar as culturas asiáticas aí, elas têm uma noção de vergonha e honra muito mais elevada que nós aqui no Ocidente. Essa é a primeira consequência moral do pecado, a vergonha. Tem a segunda, que é a culpa. Agora Deus nos aborda, Deus vem prestar contas e a gente... eu me escondi. Eu me escondi porque eu achava que o Senhor ia me arrebentar. Eu achava que o Senhor ia me matar. Então eu me escondi. A gente sabe que a gente fez alguma coisa errada, por isso que a gente se esconde. A culpa é o fator que motiva você a se esconder de Deus. A gente se esconde uns dos outros, a gente se esconde das nossas responsabilidades, a gente se esconde do eterno Deus. Essa é a segunda consequência moral do pecado. E tem a terceira. Não apenas se esconder de Deus, se esconder de nós mesmos, nós tentamos nos justificar para com Deus, baseado em quem nós achamos que nós somos, que é o que a gente chama de orgulho, a nossa arrogância. Quando Deus vem prestar contas com Adão, o camarada, ele põe a culpa em Deus e ele põe a culpa na mulher que Deus deu para ele. Ele não assumiu a sua responsabilidade, porque ele achava que ele era bom. Ele achava que ele continuava sabendo do bem e do mal. Ele achava que ele não tinha problema nenhum. Ele achava que ele era bom demais. E esse é o problema ali. Ele queria ser como Deus, ele ouviu a voz do diabo, ele recebeu da sua mulher o fruto, e mesmo depois de tudo isso, de terem os seus olhos abertos, ele continua orgulhoso, arrogante na presença de Deus. Esse é o ser humano hoje. Se não tiver um encontro com Cristo, ele continua achando que ele deve ir para o céu por causa dos seus méritos. Imagina aí, você tem um julgamento, o Todo-Poderoso tem a sua lista de pecados que você cometeu desde que você nasceu. A gente tenta se justificar, mas eu fiz tanta coisa boa, eu mereço ir para o céu. Esse é o orgulho, essa é a arrogância humana diante da presença de Deus, como uma consequência moral dos pecados. E temos também as consequências sociais dos pecados, isto é, que o pecado está tão entranhado na natureza humana que agora ele não apenas ele se manifesta em atos individuais das pessoas, mas se manifesta em estruturas que são construídas baseadas no pecado. O melhor exemplo que nós temos disso é a continuação da narrativa de Gênesis 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, a narrativa primeva ali da história humana. Nós vemos ali a construção de cidades inteiras fundamentadas em pecado. Você vê, por exemplo, em Lameque, ele não apenas ele reconhece-se a si mesmo como alguém mau, pecador, mas ele se orgulha disso. Se alguém puniu, se os pecados, se alguém pegasse Caim, ia ser julgado 7 vezes, quem me pegar vai ser 70. 70 vezes 7. Ele pega para si 2 mulheres, em vez de uma, como era o projeto original, e ele instaura a bigamia e posteriormente a poligamia, ou seja, ele está envenenando as próprias instituições que Deus criou. Isso é um pecado estrutural, é um pecado social. É quando o pecado deixa de ser apenas um elemento individual, corruptor, depravante da alma humana e que nós cometemos contra Deus, contra o nosso próximo, contra a criação. Ele começa agora a se entranhar e emaranhar nas próprias estruturas sociais. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 11 a instauração da Torre de Babel. Torre de Babel o que é? Uma cidade inteira criada para as pessoas se evadirem de Deus, tentando ser Deus no lugar de Deus. A cidade dos arrogantes. Nós vemos isso em Sodoma e Gomorra. A própria civilização, a própria sociedade daqueles homens foram criadas para pecar. E a gente não precisa ir muito longe para ver pecado estrutural na sociedade contemporânea. Nós vemos nas leis, nós vemos no próprio sistema político do nosso país, nós vemos isso em empresas. O pecado é um pecado oficializado, pecado estrutural.
nós vemos isso em maneiras de fazer negócios, nós vemos isso na própria tributação do trabalhador, nós vemos isso, por exemplo, nos conflitos internacionais. A gente acabou de ver, né, a relação entre Ucrânia e Rússia, o pecado sendo ali instrumentalizado como uma estrutura, como um argumento para você destruir as nações vizinhas. O pecado é uma estrutura. O pecado ele invadiu o comércio, o pecado invadiu o casamento, o pecado invadiu as escolas, o pecado invadiu o nosso ser, invadiu todas as estruturas que você pode imaginar. Ele está disperso na sociedade e de tal maneira que a gente peca sem saber. A gente compra um negócio desse aqui chamado celular, a gente usa, a gente nem sabe como que isso aqui foi produzido na China. Se foi produzido à base de trabalho escravo, se foi produzido por um presidiário. Os presídios na China, eles são tão cruéis que o cara na China ele trabalha para fazer isso aqui para você na prisão. Os prisioneiros são os grandes fabricadores de um monte de coisa que a gente produz, que a gente consome no Ocidente. A gente nem sabe que a gente é contra o trabalho escravo, a gente é contra a escravidão, mas a gente perpetua isso pelas coisas que a gente compra, a gente nem sabe, nem tem ciência disso. De tal modo como o pecado se instaurou numa estrutura social. Então acho que é por aí. Eu espero que a partir disso vocês consigam discernir o que é o drama da queda. Quão profundo o pecado afetou o ser humano como indivíduo, como comunidade, como raça, como parte da criação, como isso afetou o nosso relacionamento com Deus e quais são as consequências. Pecado como quebra da lei, pecado como ausência do que é bom, pecado como corrupção do bom ou do bem, pecado como depravação total, pecado como mau direcionamento daquilo que é bom, pecado como loucura, como cortar a própria fonte de sustentação da vida, e as consequências naturais, morais, sociais. Obviamente a gente poderia elencar consequências eternas da nossa separação completa e absoluta do próprio Deus, por uma decisão intencional. Ninguém vai para o inferno porque não quer. Todo mundo que vai para o inferno vai porque quer. E os que vão para o céu vão porque Deus os elegeu antes da fundação do mundo, ou os amou, e os capacitou a quererem o próprio Cristo. Então, não há méritos em nós. Nós somos como aquela casa em chamas. A única coisa que a gente pode fazer para se salvar não é tentar apagar o fogo, é pular nos ombros do nosso bombeiro, pular nos ombros de Jesus Cristo e pedir para Ele nos tirar daquela casa arruinada e nos fazer de novo, lançar o fundamento em nós, nos salvar, nos fazer nascer de novo e nos levar para a casa dele. O pecado pavimenta o caminho para você encontrar Cristo. Quanto mais pecador você se entende, quanto mais você enxerga a miséria do seu ser, mais preparado você está para encontrar a beleza de Cristo como seu Salvador, como aquele que experimentou o pecado no seu lugar, como aquele que suportou todas as dores naturais, morais e sociais no lugar de pecadores malditos como nós somos. A gente poderia gastar assim horas falando de como Cristo reverteu toda essa estrutura do pecado, né? Nós quebramos toda a lei, Jesus foi aquele que cumpriu toda a lei. Pecado é a ausência de bem. Em Cristo não havia ausência nenhuma de bem. Não havia nenhuma mancha de mal. Pecado como corrupção do bom. Em Cristo não há corrupção nenhuma. Ele foi criado, nascido da Virgem Maria, fecundado pelo próprio Espírito Santo. Nele não há mancha nenhuma. É um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No ser humano você vê agora depravação total. Em Cristo você não vê mancha de pecado, você não vê frequência de pecado nenhuma nele. Em Cristo você não vê nenhuma espécie de elemento depravante. Ele é perfeitamente santo. Cristo, ele é completamente direcionado para a glória de Deus e para o bem do ser humano. Não há mal de direcionamento na sua vontade. E Cristo não há loucura nenhuma. Pelo contrário, a sanidade perfeita de viver em independência e submissão ao seu Pai
vinculado pelo Espírito o tempo todo. E por causa da sua obra, ele destrói as consequências naturais do pecado. Ele destrói o diabo. Ele elimina o conflito entre homens com os outros homens, homens com mulheres. E um dia ele vai eliminar toda a lágrima dos nossos olhos para sempre. As dores naturais do pecado. Ele também elimina as dores morais, porque em Cristo, olhando para a cruz, não há mais lugar para arrogância, não há lugar para orgulho, não há lugar para mais ego. Foram totalmente destronados. Olho para Cristo, não há mais lugar para vergonha, porque Ele experimentou vergonha no meu lugar. Morte de cruz. Nu, sangrando com coroa de espinhos na cabeça. Nosso Senhor experimentou a vergonha no nosso lugar. E o nosso Senhor, Ele experimentou toda a culpa da raça humana sobre si. Independente do fato que Ele não tinha culpa nenhuma. Então é assim que Cristo lida com o nosso pecado. Eu sei que isso não é uma aula de cristologia, mas qual que é a bênção de você falar de pecado? É que a luz expõe quem somos, a luz expõe as trevas. E quando nós entendemos a nossa condição de depravação total, nós estamos agora preparados para abraçar o socorro divino que está sendo oferecido para cada um de nós. Em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus abençoe vocês e que essa aula possa te ajudar a refletir mais e mais sobre quem somos e no que nos tornamos à luz da queda.